O ímpeto vermelho. Beck e Cowan assim descreveram o nível de consciência vermelho. A vida é uma selva. É a sobrevivência do mais apto. Dou duro, e espero dos que me rodeiam que também o façam. Comando pessoas e posso vencer a natureza, submetendo-a à minha vontade. O respeito e a reputação têm mais importância do que a própria vida, pelo que faço o que for necessário para evitar ser envergonhado ou humilhado. Se tivermos algum valor, não precisamos tirar nada de ninguém. Seja lá o que for que necessitemos fazer, fazemo-lo sem culpas. Nada nem ninguém interferirá na nossa vida. O agora é tudo o que existe, por isso, farei apenas o que me traga prazer. Não me preocupo com o que ainda não aconteceu. Sou tudo o que tenho, alcançarei os meus objetivos ou morrerei a tentar. A partir da pesquisa dos autores citados, analisaremos os acertos, os exageros e os equívocos egocêntricos avermelhados, através dos seguintes tópicos. 1. Por que vermelho? 2. O conquistador voluntarioso. 3. O imperialismo vermelho. 4. Coragem e egocentrismo. 5. O vermelho moderno. 6. Cume e transição. Por que vermelho? A mnemonia da cor quente vermelha não poderia ser mais apropriada, pois representa o sangue vermelho nos olhos dos guerreiros e está associada ao poder destrutivo do fogo, à guerra, ao perigo e à violência. Nos cinemas, o vermelho marca a presença das labaredas e explosões protagonizadas por ações heróicas e robustos músculos de Stallone ou Schwarzenegger, e seus respectivos personagens Rambo e Conan, o Bárbaro. Politicamente, a cor vermelha também está em perfeita sincronia com as bandeiras revolucionárias e seus incendiários coquetéis molotovs, onde demandas raivosas levam ao vale tudo pela glória da conquista e do poder, instigado pela mais óbvia motivação avermelhada, qual seja, ora bolas, porque eu posso. O descobrimento do próprio ego representa uma aventura inebriante em torno de si mesmo. O indivíduo avermelhado descobre as fraquezas dos líderes míticos e dá-se conta de que seus rituais de acasalamento nem sempre gozam da simpatia da deusa Mãe Lunar. Ele também constata que os espíritos ancestrais não são tão malvadões assim e deseja distinguir-se da tribo. Os deuses da natureza perdem seu caráter intimidador, pois podem ser dominados pelos novos e muito mais vitaminados deuses do poder, com seus estridentes trompetes, totens e arquétipos mais sofisticados que o empobrecido e já dominado Deus do Trovão. Este nível de consciência abriu espaço para o surgimento de impérios e corajosos exploradores há cerca de 10.000 anos. O imperialismo vermelho. Cérebro, o que faremos esta noite? Ora, Pink, o de sempre. Tentar conquistar o mundo. Ousei uma adaptação do diálogo dos cômicos personagens animados Pink e Cérebro, que bem representam o ímpeto do dominador avermelhado e seus seguidores. Poderão manifestar-se no sistema feudal oferecendo proteção em troca de trabalho e obediência dos súditos, assim como nas máximas imperialistas, a exemplo da expressão expandir ou morrer, seja no mundo dos negócios, seja no da política. Digno de estudarmos seus pontos de contato com outras colorações, bem como com os impérios em que o poder representa o triunfo e o orgulho egocêntricos, como no caso do personagem Átila, o Huno, que governou o maior império europeu de seu tempo. Ei, chefe, por que dominar? Pergunta idiota. Porque eu quero. E por que o senhor quer? Ora, porque sou mais forte. Entendeu agora? O egocentrismo vermelho não distingue o Estado e o governo de si próprio. Seus portadores são capazes de inserir seus brasões ou logomarcas partidárias no espaço público, o qual confundem com seu próprio quintal. Este resquício imperialista e totalitário no estilo faço porque quero e quero porque posso traduz toda a voracidade vermelha pelo mando absolutista e sua tendência despótica na direção da concentração de poder político e econômico, que ora sintetizo na frase atribuída a Luís XIV. Afinal de contas, o Estado sou eu. A máxima vermelha é sempre unívoca na direção da concentração de poder. Neste sentido, podemos classificar e tingir o Pacto Federativo Brasileiro com tal coloração, pois aponta para uma concentração de recursos na União, em detrimento dos Estados-membros e municípios. Quadro 3. Em suma,
A liderança vermelha sempre será extremamente refratária à descentralização de poder. Pois bem, encontramos o caminho para a identificação de lideranças vermelhas, caminho este que está na volúpia pela concentração de poder, seguida, obviamente, dos excessos arrecadatórios, para custeio do que os tiranos costumam chamar retoricamente de avanços ou conquistas. Para tanto, o líder vermelho impor-se-á pela força de seus exércitos para uma dominação física, modalidade atualmente substituída pela dominação mental, cuja arma moderna está na retórica populista de algum salvador da pátria, utilizada como o canto da sereia para seus fanáticos aduladores. Na hipótese da hegemonia cultural apresentar alguma falha, a revolução intelectual reassumirá sua agressiva impulsividade através do antigo método de conquista, a boa e velha força bruta, sempre em torno do suposto grande libertador. Aliás, se a regra de ouro para a identificação vermelha está na concentração de poder, não menos reluzente é sua regra de prata, uma figura central supostamente heróica por atos sanguinários. E se descentralizarmos ao máximo, ou seja, abolirmos o Estado? Perguntou uma leitora libertária, que apreciava o anarcocapitalismo e mantinha as obras de Murray Rothbard em sua escrivaninha. Melhor ainda, por que não usamos o próprio Estado para dividirmos tudo entre todos? Poderíamos distribuir a riqueza com justiça social. Aliás, se faltar algo, basta imprimir mais dinheiro ou aumentar tributos, argumentou uma estudante socialista, leitora de John M. Keynes nas horas vagas. Espere um pouco, quem trabalhar mais merecerá mais. Além disso, economia não é um jogo de soma zero, pois a riqueza não é estática. Ela necessita da criatividade e da liberdade mercantil para criá-la e fomentá-la, retrucou um competente estudioso do liberalismo clássico e da escola austríaca, leitor de Ludwig von Mises, Friedrich Hayek e Ayn Rand. Meus caros, mas não basta disputarmos a melhor forma de gerar riqueza. Uma sociedade precisa de valores morais estruturados pela própria história, comentou um dedicado leitor de Edmund Burke e Gilbert K. Chesterton. Calem a boca, fascistas idiotas! Não vai ter golpe! Gritaram vigorosamente alguns grevistas universitários ao invadirem a sala de aula, com botões partidários das cores vermelhas e teclando palavras de ordem em seus opressores iPhones adquiridos com a mesada. O diálogo encerrou imediatamente. No dia seguinte, e em ambiente mais tranquilo, meus personagens fictícios questionaram-se sobre a elevada carga tributária e sua péssima condição extremamente centralizada. O que mais possuiria coloração vermelha no Brasil? Monopólio estatal também não seria uma forma de concentração espúria de poder? E o imposto de renda? Se foi você quem produziu a renda, não deveria ficar com ela por justiça meritória? Eram muitas questões ainda sem respostas, pois somente os outros níveis, muito além da consciência vermelha, poderiam solucionar racionalmente todos esses desafios. Novamente, parecia estarmos diante de recursos produzidos de forma descentralizada, canalizados para uma espécie de buraco vermelho de um poder central. Ok, tributação elevada e centralização são patologias vermelhas. Mas o que fazer para ajudar os necessitados? Afinal, somos todos iguais, questionou um leitor universitário de olhos esverdeados. Excelente pergunta, mas neste momento devemos impedir o que já sabemos não funcionar. Devemos proteger a tradição familiar e a herança para nossos filhos. Comunistas não passarão, disse seu colega ao ver seu boletim repleto de notas azuis. Restrições à propriedade privada e à livre iniciativa também são infâmias da tirania vermelha. Vejam as bandeiras vermelhas do nazismo e do comunismo. Tem até a estrelinha vermelha petista sobre a foice e o martelo. Vocês sabiam que nazismo quer dizer nacional-socialismo? Sim, socialismo. Sabiam ainda que esses caras cunharam uma tal moeda comemorativa do trabalho, em 1934, com a suástica no centro e a foice e o martelo nas laterais? Concluiu um jovem repleto de sardas laranjas. Epa, isso parece boataria da internet. De qualquer forma, as semelhanças entre essas tiranias ficaram no passado. Estamos na era do amor, ponderou o colega de olhar esverdeado. Será? Vimos a concentração dos recursos tributários do Brasil nas mãos da União Federal e somente esmolas para os municípios. A propósito,
Até onde irá o aumento da carga tributária brasileira? Questionou o jovem no momento em que suas sardas laranjas ficaram ainda mais evidentes. Caçarolas, desse jeito chegaremos no totalitarismo. Quem comandar Brasília terá poderes imperiais, exclamou outro colega que escutava despretensiosamente o debate acalorado. Coragem e egocentrismo. A ação vermelha é notadamente saudável em seu estado natural de identificação de si mesmo. A aos 2 anos de idade, estágio chamado pela psiquiatra e psicanalista infantil americana Margaret Mahler, de nascimento psicológico da criança. A característica de impetuosidade poderá seguir por toda a adolescência. Estes traços avermelhados poderão continuar com sua positividade quando a energia heróica for bem canalizada para os esportes, os jogos de videogame em geral, filmes de ação ou outras atividades repletas de empolgação momentânea ou experiências vibrantes. Versões não aberrantes do vermelho podem também ser encontradas na fase adulta nos casos em que constituem valioso atributo para um vendedor que necessite desbravar ou conquistar novos mercados, ou ainda para profissões que exijam atos de audácia e bravura em situações arriscadas. As virtudes vermelhas também podem ser encontradas em destaques individuais dos esportes, mormente aqueles que concentram a força atitudinal num único e grande protagonista. Todavia, sua patologia poderá ser tragicamente constatada nos noticiários policiais do nosso cotidiano, nos soldados mercenários, nos líderes de gangues e no vale-tudo político para a manutenção do poder. Existem políticos demagogos que usam retoricamente uma suposta vontade da maioria para ocultar sua crença totalitária assim expressa. A lei sou eu. Desviam fundos partidários, atacam fundos de pensão, utilizam-se de empresas estatais para fins eleitoreiros, valem-se de cargos públicos para obstruir a justiça e corrompem outros poderes para perpetuar o sabor do poder. Caro leitor, se você lembrou do Brasil dos últimos anos, comunico que parti da teoria para somente num segundo momento pesquisar as sincronicidades com a prática política brasileira. Muitas delas ainda em investigação policial. Ano base, 2017. Limito-me a descrever as referidas hipóteses da patologia vermelha como o ímpeto desmedido, a ausência de limites em relação ao patrimônio ou direitos alheios, volúpia tributarista e intervencionista e também a voracidade pela concentração de poder. Concluo com um questionamento jocoso à brasileira no tocante à conexão do sistema político pátrio com nossos governantes. Seriam apenas incríveis coincidências? O vermelho moderno. Se hay governo, soy contra, exceto se eu for o governante, é claro. De qualquer forma, por via das dúvidas, viva la revolução! Temos legiões de indivíduos predominantemente vermelhos em nosso planeta. As posições políticas radicais, notadamente as que demandam uma concentração de poder estatizante, as gangues de rua, as conquistas predatórias e, finalmente, os filmes de ação em torno de uma figura heróica com bíceps volumosos ou estrelas de rock and roll, provocadoras de delírios frenéticos de puro egocentrismo vermelho. Historicamente, o gênero masculino possui mais representantes desse nível evolutivo, mormente por sua rusticidade em apelar para a violência física. Na modernidade, como a força muscular perdeu importância, homens e mulheres avermelhados preferem as ferramentas do prestígio e do carisma. Dos músculos para a retórica, da brutalidade material para a lavagem cerebral, da imposição física para a verbal, de Marx para Gramsci, dos coquetéis Molotovs para a revolução cultural, das ruas para as escolas e os cinemas, da lei do mais forte para o sofisma, do bíceps para a língua e assim por diante. Cume e transição. Malditos comunas, vamos à guerra! Vociferou um oficial de alta patente em seu impecável uniforme azul escuro. Calma, coronel. Estes vermelhinhos revolucionários não estão acima das leis, da ordem e da justiça. Estamos aqui para contê-los, respondeu o colega de farda, com insígnia também azulada. O auge vermelho se configura no desfrute da glória e do poder, comemorando após sua conquista com um bom charuto cubano. Enganam-se os que pensam que os vermelhos não detêm robusto intelecto. Esse nível deve arder no fogo vermelho do inferno. Que tal fazermos uma cruzada contra esses insolentes demoníacos? Argumentou um fervoroso religioso com seu azulado texto sagrado numa das mãos. Parece que não é bem assim,
Eu estou alguns capítulos à frente e o autor insiste que esses níveis têm suas patologias, mas também aspectos saudáveis. Parece que não devemos eliminar ninguém e nenhum nível da espiral, nem mesmo o vermelho, contestou outro leitor em fase mais adiantada desta obra. Meu Deus do céu! Só falta você dizer que precisamos tratar estes marginais, malfeitores e subversivos com um ramalhete de flores. Diga-me, então, como devemos combater, ou pelo menos refrear, os nefastos descontroles ditatoriais e os agentes antissociais da delinquência moral, argumentou o religioso com perceptível veemência. E seus argumentos portadores de indignação estavam longe de terminar. E digo mais, o que devemos fazer para conter a violência revolucionária, a queima de pneus nas rodovias, as gangues de rua, os impulsos subversivos sanguinários, o tráfico de drogas, além da volúpia tributarista, monopolista e intervencionista dos tiranos avermelhados? Quando alguém fizer essas e outras perguntas similares, estará em busca de uma resposta azulada e somente compreensível com a migração de nossa consciência para a inteligência azul, onde a verdade aproxima-se mais dos ideais do que das pessoas. O personalismo egocêntrico abre espaço para os valores supra-individuais e até mesmo para o martírio em prol de uma causa maior, seja ela religiosa ou patriótica. Se o leitor pensou em meios de contenção da insubordinação ou da marginalidade vermelha, seja através de regramentos jurídicos ou religiosos e suas implacáveis sanções, seja através de limites morais impositivos, dos códigos de ética ou de honra, dos ordenamentos institucionais hierárquicos ou do patriotismo republicano, deverá ser muito bem-vindo ao importante nível azul. Todavia, os problemas e os desafios da transição azulada não serão simples, pois os tiranos avermelhados aprenderam a manipular as ferramentas retóricas para sua autopreservação e acobertam seu despotismo rubro com o populismo, as bravatas e a cortina de fumaça de que tudo fazem pelo povo ou em nome do bem. Quem foi o engraçadinho que me postou esta mensagem no Twitter? #Este é meu ismo, @religioso.com/fé na política.